Aposto que você já ouviu falar em bulbo, batata, mas e aí? Quais as plantas que possuem essa característica? Neste vídeo eu vou mostrar o que é bulbo, o que é cormo, o que é tubérculo, o que é rizoma e o que é raiz tuberosa. Quer conhecer? Vem comigo! Finalmente saiu o vídeo que muitos de vocês estavam pedindo, hein? Um vídeo sobre bulbos. O reino das plantas bulbosas é um reino fascinante, né? Aliás, os bulbos fazem parte da nossa alimentação diária. Existe um bulbo famoso na gastronomia, né? Quem não conhece a cebola? Cebola é um exemplo de bulbo. Mas a nossa alimentação, nós temos outras plantas que possuem uma parte modificada. Essa parte modificada da planta, que nós conhecemos como bulbo, temos o rizoma. Por falar nisso, opa, tá aqui o rizoma, olha o gengibre. Estão vendo aqui o gengibre? O gengibre, muitas pessoas chamam isso aqui de batata, bulbo, mas o gengibre é um rizoma, por exemplo. O inhame, a batatinha inglesa, aqui o exemplo de inhame, é um tubérculo, né? Então aqui eu tenho alguns exemplos de caules modificados que servem para a alimentação nossa diária. Inclusive a cúrcuma, né? O famoso açafrão da terra também é um caule modificado. Mas caule modificado, Murilo, o que é um caule modificado? Muitas plantas na sua evolução para sobreviver às alterações climáticas, às mudanças no ambiente que as estações do ano podem oferecer, né? Períodos onde tem muita seca, períodos onde o inverno é rigoroso, onde cai neve, né? Onde fica tudo praticamente coberto por neve. As plantas, na sua evolução, elas se adaptaram para dormir durante um período. Planta dorme! E essas plantas que dormem, geralmente elas possuem esses caules modificados aqui que vocês estão vendo, ó. O bulbo, o rizoma, o tubérculo, o cormo e a raiz tuberosa. Esses caules modificados que vocês estão vendo, agora no início do vídeo estou usando esses exemplos de plantas que a gente consome no nosso dia a dia. Eles servem para reservar água e nutriente durante o período do sono, durante o repouso vegetativo, quando a planta perde toda a parte aérea, a sua folhagem, né? Ela fica praticamente peladinha e o caule modificado, nesse caso aqui um bulbo, fica lá dentro da terra quietinho, reservando água e nutriente para a planta voltar a rebrotar na estação do ano mais favorável. Geralmente, essas plantas que possuem caule modificado, elas dormem durante um período de estresse, de dificuldade para ela, ou inverno rigoroso, ou períodos de seca, onde a chuva desaparece, a umidade desaparece e aí a planta se vê num dilema. Ou ela dorme e fica ali quietinha, ou ela vai tentar crescer, se desenvolver, perder água e acabar desidratando ou queimando com um inverno rigoroso. Gente, natureza perfeita, né? Ô, natureza! E por falar em natureza, eu tenho certeza que vocês estão já aí de olho nas espécies que eu tenho aqui na mesa. E como vocês sempre estão de olho nas espécies, nos nossos vídeos, não esqueçam de clicar em se inscrever. Participe do canal da Espanhol Plantas. A sua participação no canal é muito importante para nós. Clica ali depois em se inscrever e entre para o canal da Espanhol Plantas para ficar sempre por dentro das novidades do nosso mundo verde. E por falar em verde, olha só a diversidade de espécies que eu tenho aqui na mesa. Todas possuem
caule modificado. E esse caule modificado, em muitos casos, são comercializados assim, ó, os famosos bulbos, as famosas batatas, né? São comercializadas em cartelas assim, nos garden centers, floriculturas e até mesmo pela internet. Você pode comprar através de vários sites, até no Mercado Livre, eles comercializam esse tipo de caule modificado, chamado de bulbo, né? Chamado de batata, né? Ou tubérculo, rizoma. Olha só que bacana. E aqui eu tenho, gente, rapidamente, eu vou tentar mostrar para vocês algumas espécies, alguns exemplos de bulbos. Um bulbo muito famoso é a tulipa, né? Só que as tulipas para cultivar no jardim aqui no Brasil não vai muito para frente não, né? Devido ao nosso clima. Mas nós temos um primo da tulipa que dá para arriscar o seu cultivo, que são os lírios, né? Ó, aqui nós temos o bulbo do lírio dentro da embalagem e aqui eu tenho um lírio bem florido, ó. Todos os lírios, como todas as plantas que vocês estão vendo aqui, passam por um repouso vegetativo. Durante um período ela vai desaparecer, tá bom? Então aqui vocês estão vendo um lírio, né? Um lírio bem... Essa variedade aqui não tem perfume, diferente desse aqui ao lado que caiu todas as folhas. Aconteceu um acidente. O lírio oriental aqui, o lírio japonês, caiu as flores. Infelizmente eu não vou conseguir mostrar a versão perfumada do lírio. Mas o amarelo aqui tá arrasando. E vamos rapidamente, ó. Eu vou até abrir aqui a embalagem, ó, com vocês. Ó. E vou tirar aqui o bulbo para vocês conhecerem, ó. Esse é o bulbo do lírio, tá? Os bulbos, geralmente, eles são comercializados nessas cartelas, envolvidas por um pouquinho de vermiculita, tá vendo, ó? Ó. Olha só que bacana, gente. Isso aqui que vocês estão vendo, esse bulbo, né? Vira isso aqui depois. Não é incrível? É incrível, né? Como a natureza é perfeita, gente. Olha só que beleza. Saindo do lírio, nós temos aqui um exemplo muito interessante, que são os tubérculos, né? Batatas, como essa plantinha que vocês estão vendo aqui brotando. Sabe quem é essa batata aqui? Que é um tubérculo que está começando a acordar? É o copo de leite colorido, as calas. Olha só, essa plantinha que vocês estão vendo aqui, ó, é essa aqui, ó. Olha só que legal. Então, mais um exemplo de caule modificado, né? Um tubérculo, uma batata que tá brotando aqui e logo, logo vai carregar de flores. Eu acho que até para organizar melhor, eu tenho aqui outros exemplos, eu vou finalizar esse canto aqui para partir depois para esse canto de cá. Aqui eu tenho os trevos, gente, olha só que bacana. Esse trevo ornamental, esse trevo roxo que vocês estão vendo, ele possui, vamos ver se o nosso câmera consegue pegar, olhem só esses tubérculozinhos aqui, ó, essas batatinhas, estão vendo? Olha só que bacana. Olha aqui, ó. Isso aqui é a batatinha do trevo, ó. Essa batatinha do trevo, ela acaba originando isso aqui que vocês estão vendo, ó. Olha só, que bacana, hein? Olha que incrível. E essa plantinha aqui, aliás, nós temos várias variações de trevos, né? Aliás, eu tenho um aqui que é bem raro, é difícil de encontrar, eu trouxe da minha coleção pessoal para mostrar no vídeo, que é o trevo brasileirinho. Olhem só esse trevo rajado de verde e amarelo. Olhem só que beleza que é esse trevo. Mais um exemplo de batatinha, né? Agora vocês sabem que quando a gente se refere a batatinha, a bulbo, são esses caules modificados que a planta desenvolve para sobreviver. E agora vai, aqui tem, ó, a cebola grávida, né? Uma bulbosa interessante, bem diferente, uma bulbosa cultivada nas suculentas. É uma bulbosa suculenta. E ela produz esses bulbinhos, olha só, para fora do bulbo mãe, por isso que ela recebeu esse nome de cebola grávida. O bulbo, as mudas se desenvolvem por trás das escamas da cebola, saindo para fora, ó, como vocês estão vendo aqui, ó. Cebola grávida, é uma suculenta bulbosa, maravilhosa, muito bonita para ter nas coleções. E outra suculenta bulbosa muito bonita é essa aqui, ó, que é a planta-língua, Rauia peruviana.
Olhem o tamanho do bulbo dessa suculenta bulbosa, hein? Olha só, não é um cebolão? Bonito, né? Então, ó, mais uma planta bulbosa, ela acabou de florescer, então se vocês observarem, olhem só o tamanho da haste floral dessa suculenta bulbosa, a Hauia peruviana, também pertence à minha coleção de plantas. Dá pra ver que eu sou um apaixonado por bulbosas, né? E outra suculenta bulbosa, essa é raríssima. Poucas pessoas possuem no Brasil. E eu tenho uma que é meu xodó da minha coleção. Tá aqui, ó. Aproveito para apresentar para vocês o Bofanidistica. Olhem só que suculenta bulbosa linda. Ela forma um bulbo grandão que sai para fora da terra. É uma planta de origem africana, ela não é brasileira. E ela produz as folhas com um formato de leque, né? Bofanidistica. Olhem só essas fotos aí que eu tenho do Bofani, que planta maravilhosa. E é uma planta que o fogo induz ela para a floração. Então, no seu ambiente natural, quando ela queima, é uma forma de uma queima natural que ocorre na natureza, né? Um incêndio na natureza pode ser provocado por descargas elétricas, por exemplo, por raios, né? E esse incêndio lá na África acaba estimulando a planta a florescer. Tanto que cultivadores dessa planta a nível mundial, alguns, quando ela seca, quando ela está em repouso vegetativo, algumas pessoas tacam fogo no seu exemplar para estimular ela a florescer. Gente, será que eu vou ter coragem um dia de tacar fogo nessa minha planta tão especial? Me conta aí nos comentários se você teria coragem de tacar fogo numa planta sua, numa planta rara, especial, para ver se ela floresce. Eu acho que eu não vou ter coragem, não. Mas saindo aqui desse lado aqui, ó, tem aqui os bulbos, já mostrei o lírio, já mostrei tudo. E pulando para esse outro lado da mesa, eu tenho aqui uma bulbosa que ela, quando floresce no jardim, é um escândalo, né? Os crinum, olha só, um primo do amaryllis, da açucena, ó. Então o crinum é uma planta bulbosa e, nesse caso, ela é utilizada no paisagismo para criar grandes maciços no jardim. Em vasos ele fica muito bonito também. Tem crinum branco, tem crinum cor-de-rosa, tem crinum da folha arroxeada, tem um crinum mais lindo que o outro, né? E um primo do crinum, que hoje eu não tenho aqui florescendo, são os amaryllis e as açucenas, né? Os amaryllis e as açucenas também são plantas bulbosas comercializadas mundialmente, né? Através dos seus bulbos, né? Então, saindo aqui do amaryllis, a açucena, que é uma bulbosa muito comum. Aliás, nós temos um vídeo muito legal sobre amaryllis aqui no canal da Espanhol. Depois eu convido vocês para assistir. Gente, saindo aqui, eu tenho os copos de leite coloridos, tenho as begônias tuberosas, tenho ciclame, tenho várias plantas, tenho Dreamiopsis e agora tem uma aqui, que é a minha queridinha de paixão, que começou a acordar agora. Olhem só quem está acordando e é quem nós vamos colocar a mão na massa agora, nós vamos plantar. Os caladiums. Nós estamos na época agora, olha só, que as batatas do caladium, muitas pessoas chamam de bulbo, né? Mas no caso do caladium, ele é uma batata, né? Ele está começando a brotar agora. Então os tubérculos, né? As batatas dos caladiums também são um exemplo de caule modificado. Olha só que bacana. Se você não assistiu o vídeo sobre caladium aqui no canal, você tem que assistir, hein? Eu fiz um vídeo sobre caladium maravilhoso, mas nesse vídeo eu não tinha esse pratão de batata de caladium não, hein? É que agora a estação do ano favoreceu, né? Contribuiu para que eu tivesse esse material lindo aqui, ó, para mostrar para vocês. Querem esse pratão de batata de caladium? Só caladium raro aí de presente? Pega aí! Já pensou? Olha só que bacana. E esse monte de batata de caladium, olha só, aqui eles estão acordando. Vocês estão vendo? Olha que coisa mais linda, hein? Todas as plantas
que passam por um repouso vegetativo, chega uma hora que elas acordam, que elas despertam para a vida. Olha só como esses caládeos. Aliás, nós vamos plantar eles agora. Murilo, mas por que eles estão fora da terra? Pessoal, as plantas bulbosas, as plantas que possuem caule modificado, dependendo do tipo de planta, tá? Elas podem ser deixadas no jardim, tá? Não, sem preocupação nenhuma, como o açafrão da terra, por exemplo. O açafrão da terra, o inhame, né? As cúrcumas. Aqui eu tenho, ó, os açafrões ornamentais, olha só, né? Nós temos cúrcumas que produzem, que é a família do açafrão, flores belíssimas. Olhem aí essas minhas fotos dessas cúrcumas ornamentais. E elas possuem um rizoma, né? Como o gengibre aqui, ó. E essas plantas são rústicas, são plantas que você pode deixar diretamente no canteiro, no jardim, sem problema nenhum. Mas algumas, se você deixar nos canteiros ou nos vasos, durante o repouso vegetativo, somando a chuva, a umidade constante, podem apodrecer, tá? Infelizmente, algumas vocês podem correr o risco de perder a planta devido à umidade em excesso, tá? Então, nesse caso, algumas plantas especiais, as pessoas costumam tirar da terra durante o repouso vegetativo, tá? A planta, ela avisa, ela começa a ficar feia, tá? Ela começa a amarelar, ela começa a secar as folhas, como vocês estão vendo aqui, ó, tá? As folhas começam a amarelar, ela começa a murchar. Gente, ela não está morrendo, ela está dormindo, ela está começando a dormir. Quando uma planta que possui um repouso vegetativo no seu ciclo de crescimento, não devem cortar as folhas amarelas. Deixem elas amarelar e secar naturalmente, porque todos os nutrientes, toda a água armazenada nas folhas, ela é direcionada para os bulbos. E os bulbos incham durante esse período, tá? Não deve cortar as folhas. Deixe a planta secar e perder as folhas naturalmente. Quando ela secar e perder as folhas naturalmente, se você quiser, tá, tirar ela da terra, tem algumas técnicas muito simples que você pode utilizar. Por exemplo, você pode pegar uma caixinha de papelão, tá, com serragem. Ó, estão vendo aqui, ó? Serragem, tá? Você vai pegar, você vai tirar a sua batata da terra, você vai lavar ela, vai secar. Gente, é muito importante, deixa ela secar, não é para botar no sol, deixa ela secar na sombra. Você pode pegar um pouquinho, ó, de cinza de madeira, cinza, mas você também pode comprar um fungicida, tipo um Cuprodime, por exemplo, um fungicida à base de cobre. Até canela em pó pode passar. Passa um pouquinho de cinza, tá? Cinza não é cinza de churrasqueira, tá? É cinza de lareira, fogão a lenha, caldeira, tá? É cinza sem resíduo de sal ou gordura. Eu passei aqui um pouquinho de cinza, mas você também pode passar canela em pó. Canela de cozinha, tá? Passei na minha batata e vocês vão colocar essa batata, ó, no meio da serragem e guardar ela lá na área, numa areazinha quietinha, longe da umidade. E a batata vai ficar lá quietinha. Quando chegar a hora de plantar, né? Geralmente na estação mais favorável, a maioria no Brasil entra em repouso vegetativo durante o outono e principalmente no inverno, voltando a rebrotar na primavera, né? Voltando a rebrotar na primavera. Outras regiões do Brasil, elas podem entrar em repouso vegetativo durante estiagem, períodos de muita seca, né? Então, quando ela acordar para a vida, ela vai avisar você. Olha como a natureza é incrível, gente. Olha aqui ela, ó. Ê, me planta! Ela está aqui pedindo para ser plantada essa batata de caladium. Olha só que lindo, ela começa a emitir brotações. Aí você vai tirar a sua batata lá da caixa que está brotando, tá? Essa técnica aqui da serragem são técnicas que as antigas vovós
né, utilizavam na jardinagem que eu convivi na minha infância e na minha adolescência com as omas, que é a avó em alemão, e as nonas, as vovós em italiano, lá do sul do Brasil. E muitas tiravam as batatas, os bulbos da terra para guardar durante o inverno, porque o nosso inverno lá no sul do Brasil é um inverno chuvoso. E aí pode dar uma podridão geral no jardim. Então, cuidado com a água durante o período de repouso vegetativo, hein? Senão você pode perder. Se você conseguir colocar o seu vaso em um cantinho abrigado da chuva, também tá valendo. Não precisa tirar da terra. A dica principal é cuidar com a umidade durante o repouso vegetativo. Agora, cuidando desse detalhe, na hora que a sua batatinha tá avisando que é para plantar, vamos plantar e colocar finalmente a mão na massa, né? Eu vou pegar aqui uma terra de jardim, tá? Olha só. Pode ser substrato de floricultura, pode ser uma terra preparada do jardim com solo argiloso, esterco, composto orgânico, que é maravilhoso, e uma parte de areia grossa de construção, ó, partes iguais. Eu vou misturar bem. A areia, ela vai ajudar o substrato sempre ficar soltinho, drenado, não acumulando água em excesso. Ó, misturei em partes iguais. Importante sempre colocar areia para favorecer a drenagem, para não correr o risco de apodrecer o seu caule modificado. E agora eu vou pegar o meu vaso, que eu fiz uma camada generosa de brita embaixo, ó, estão vendo? Para não correr o risco de acumular água. Agora eu vou colocar aqui, ó, minha terrinha preparada. E agora eu vou dar a dica de ouro. Opa! Na hora de abrir o berço de plantio do seu bulbo, do seu rizoma, do seu tubérculo, do seu cormo ou da sua raiz tuberosa, olha só que dica legal. Você vai pegar uma matéria orgânica, tá? Humus de minhoca, bocache, tá? Aqui eu vou usar até o bocache, ó. Deixa eu pegar o bocache. Você vai pegar uma colher de sopa bem cheia de matéria orgânica. Bocache ou humus de minhoca também é maravilhoso. Você vai colocar no fundo do berço de plantio, ó, no buraquinho que você abriu para botar a sua batata. E agora eu venho com a minha batatinha aqui, ó, que está acordando, encaixo ela. Não pode ficar em cima da terra, ela tem que ficar bem funda, pelo menos o dobro do tamanho do bulbo ou da batata. Ela não pode ficar muito enterrada, mas ela também não pode ficar superficialmente, tá? Olha só, coloquei aqui a minha batata aqui do calátil, cubro com a terra, dou uma batidinha, uma leve apertadinha para não quebrar os brotos, e agora em seguida eu molho, né? Molho bem. E não tem segredo, ó, plantei o meu bulbo. Importante sempre é vocês cobrirem bem, plantarem o substrato bem drenado, colocar por baixo uma matéria orgânica, porque ó, olha as raízes saindo para fora do caule modificado, querendo absorver o máximo possível de nutrientes. Fazendo isso, agora é sucesso garantido no cultivo da sua planta bulbosa ou na sua batatuda aí no jardim. Gostaram do vídeo? Já conheciam essas plantas? Tem algumas aqui que até ficaram de fora, que eu acabei não comentando, como o gladiolo, a palma de Santa Rita, que é um cormo, né? Mas também conhecido popularmente como batata, e outra famosa, que é uma raiz tuberosa da gloriosa, uma planta trepadeira comercializada aqui, ó, com as raízes tuberosas. Olhem só essas fotos da gloriosa, que planta linda. Pronto, todas elas, o cultivo é o mesmo. Terra bem drenada, solo bem soltinho, rico em matéria orgânica. Quando a planta entrar em repouso vegetativo, fica esperto aí para não exagerar na água durante esse período, senão pode apodrecer, dependendo do tipo de planta. E agora vocês podem arriscar a comprar várias bulbosas para cultivar aí no seu jardim. E não esqueça de deixar aí nos comentários se você já cultivaram alguma planta bulbosa, alguma planta rizomatosa. Me contem aí, eu leio os comentários sim, hein? Vou adorar saber e
Aguardo vocês no próximo vídeo e não esqueçam de ativar o sininho das notificações, clicar em se inscrever no canal da Espanhol Plantas e toda quarta-feira às 19h30 eu estou lá no Instagram da Espanhol Plantas respondendo as dúvidas de pessoas importantíssimas que são vocês. Apareça lá, tá bom? Beijão, abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!